falar para vocês como que eu trabalho em relação ao desvio do septo. É uma das coisas que a gente mais vê no dia a dia. E eu vou falar hoje sobre a indicação da cirurgia. Quem que precisa operar o desvio do septo? Como que é essa cirurgia? Isso daí é o que gera mais dúvida, eu acredito. Por que gera tanta dúvida? Primeiro, o que é o septo? O septo é uma estrutura dentro do nariz que separa as duas narinas. Ele está logo atrás aqui da columela, essa estrutura mole, e vai até lá no fundo. Primeiro, o septo é reto? Na maioria das pessoas não, a maioria das pessoas tem algum grau de desvio do septo. Como assim? Você às vezes teve um diagnóstico de desvio do septo e ficou sem saber, poxa, mas meu nariz tem um defeito? Na verdade, o que acontece é que dentro do nariz, esse septo ele é constituído por uma parte de cartilagem e uma parte de osso. Conforme o rosto vai crescendo, desde a infância até a vida adulta, até os 15, 16 anos, quando para o crescimento facial, a cartilagem e o osso nasal, eles podem crescer em velocidades diferentes e às vezes ocorrer um desencontro nessa velocidade e o osso ou a cartilagem penderem para algum dos lados, né? O desvio interno do septo muitas vezes não aparece na estética nasal. Eventualmente, se você fizer uma radiografia da face, uma tomografia da face, você pode até ser surpreendido com essa informação. Mas você respira bem, você nunca suspeitou que tivesse um problema no nariz. Mas talvez aquilo ali não tenha nenhum significado clínico. Porque o septo, se ele tem um pouquinho de desvio, mas o ar flui bem, você respira bem, não tem dificuldade respiratória, não tem por que você pensar em cirurgia. A gente tem, na verdade, indicações bem precisas para a cirurgia nasal. O desvio do septo é indicado para correção quando você tem uma obstrução nasal na região do desvio que não reage de outra forma, não melhora com medicamento, porque você tem um osso torto, uma parede fora do lugar. Quando você tem sangramentos nasais, quando você tem uma formação de crostas, ou quando você tem uma rinocinusite crônica, na qual o desvio do septo impede que a medicação entre dentro do nariz para fazer efeito. Basicamente são essas as indicações. Então, se você tem um desvio do septo e respira bem, qual a vantagem de operar? Muito pouca, muito pouca. A não ser que você tenha algum outro problema nasal e o desvio impeça que o tratamento seja eficaz. Mas se você tem um pequeno desvio que apareceu no exame de imagem e aquilo ali não te traz nenhuma dificuldade, talvez você não tenha nenhuma vantagem em operar. Se for um desvio maior, você vai acabar tendo alguma dificuldade. Pode ser que você até venha habituado a não respirar pelo nariz como deveria, e aí quando você é alertado que tem um probleminha ali, você vai acabar reparando e vai falar, doutor, realmente, olha, agora que você falou, eu reparei, realmente eu não estou respirando bem. Então aí é um caso que talvez a cirurgia possa ser útil. A cirurgia do septo nasal é uma cirurgia feita no centro cirúrgico, você vai ficar internado de um dia para o outro, são feitas incisões internas no nariz, não fica roxo, não deixa marca. A recuperação geralmente é tranquila. Por quê? Porque mexe numa parte pequena do corpo. Então, assim, você não vai ter dor para caminhar, você não vai ter dor para conversar. Porém, ela não é uma cirurgia isenta de riscos. A gente está mexendo numa área que é bastante vascularizada, então é muito importante o repouso pós-operatório, é muito importante você não assoar o nariz, não tentar remover as casquinhas que vão formar. Porque quando você faz uma força no nariz, você traumatiza ele, você propicia que haja sangramento, que é o grande problema da cirurgia nasal, quando há sangramento. Mas também, como é muito vascularizado, é natural ter algum grau de sangramento e não é preocupante. Em termos de afastamento do trabalho, a gente geralmente indica de 7 a 20 dias, dependendo da atividade que a pessoa faz. A atividade física já vai de 20 a 30 dias. Então, para pesar os prós e os contras da cirurgia, a gente tem que fazer uma consulta, fazer um exame de vídeo, vai mostrar direitinho como que é o desvio, vamos conversar sobre outras possibilidades de tratamento, porque muitas vezes pode coexistir uma situação de você ter um desvio e também ter uma rinite, um problema nos cornetos nasais, que são os filtros internos, e os cornetos muitas vezes reagem ao remédio. E às vezes compensa você controlar clinicamente o corneto e o desvio não ser abordado. Então, isso daí são as coisas que a gente vai conversar na consulta para ver qual o melhor tratamento para você. É isso que o especialista vai buscar te orientar.